Fala, torcedor alvinegro, finalmente o Brasileirão está com as rodadas completas. Todas as equipes jogaram as 33 rodadas do Brasileirão e agora sim, a gente pode ter uma projeção real do que vai ser essa reta final do Campeonato Brasileiro e a gente vai analisar aí como é que está a situação do campeonato depois da vitória do Santos ontem contra o Palmeiras e aí a goleada do Flamengo para cima do Sport, que rebaixou o já rebaixado Sport Clube do Recife para a Série B. Vem comigo, vamos falar sobre tudo isso aqui no BPR Vozão. Você que está chegando nesse vídeo agora, eu sou Klaus Catunda, falando sobre Ceará Sporting Clube aqui no BPR. Deixa o seu like, se inscreve, vem comigo, vamos falar sobre essa realidade do campeonato depois da rodada atrasada, principalmente do jogo do Santos, porque já em relação ao Flamengo, o Flamengo, na verdade, até retomou a liderança do campeonato com a goleada para cima do Sport. Um cenário de terra muito arrasada nesse Sport de 2025. Uma situação assim, vexatória que é constrangedor, né? Constrangedor demais o que o Sport está vivendo em 2025, mas não é problema nosso, mas a gente pode até abordar um pouquinho mais sobre essa realidade do clube lá de Pernambuco. Mas, primeiramente, o jogo do Santos, que venceu, e aí eu vou trazer o blog do Paulinho para a tela, porque o Paulinho, aliás, eu sempre chamo blog do Paulinho, mas não é blog do Paulinho, é plantão do Paulinho. Ele trouxe uma projeção aqui, cara, interessante sobre a situação dos times que estão no Z4, tá? Ele já colocou matematicamente Sport rebaixado, e aí as exigências que cada equipe precisa ter até o final do Brasileirão para escapar, né? A exigência agora é 42 pontos, ou seja, o Ceará já atingiu a pontuação para escapar do rebaixamento. A tendência das últimas 4 rodadas é de que eu pelo menos imagino que essa projeção suba pelo menos mais um ponto, ou seja, com um empate, matematicamente, todas as equipes estão livres aí do rebaixamento para a Série B. Dentro desse cenário, Fortaleza precisa fazer 11 pontos, precisa ter um aproveitamento de 73%. Ao meu ver, o Fortaleza vai cair. Ainda não caiu matematicamente e nem animicamente, até porque o Fortaleza vem jogando boas partidas nessas últimas rodadas, mas a gente tem que lembrar o seguinte, você olhando para o que o time do Fortaleza fez nas últimas rodadas, existe um cenário em que o Fortaleza melhorou seu futebol, mas não consegue vencer ninguém. São partidas em que todas saem empate. Foi empate com o Atlético Mineiro, com o Ceará, com várias equipes, com o próprio Santos também. E a única equipe fora do Z4 que o Palermo venceu foi o próprio Flamengo. O Flamengo que naquele jogo tentou jogar com a equipe toda titular, e aí os caras focados no jogo do Racing, né, pela Libertadores, eu acho que ali não renderam tudo que podiam. Fortaleza conseguiu a vitória. Mas de resto, o Fortaleza venceu as 3 equipes do Z4. Vitória, que voltou para o Z4 com a rodada atrasada, Juventude e o Sport. Foram as vitórias do Palermo recentes. Então, assim, minha projeção, eu posso estar completamente enganado, e aí a galera da Zica vai falar qualquer coisa, mas para mim o Fortaleza vai cair para a Série B. É inevitável, pelo menos pelo cenário do que trouxe o Fortaleza até essas últimas 5 rodadas. É um cenário extremamente desafiador para a equipe daqui. Então, tudo leva a crer que o Fortaleza deve jogar a Série B em 2026, juntamente com Juventude e com Vitória também, porque o Santos, dentro desse contexto, dessa reta final de Brasileiro, ainda enfrenta o Juventude e o próprio Sport lá em Santos. Então, assim, cara, é muito difícil imaginar que o Santos não vai conseguir aí, pelo menos, a pontuação para escapar do rebaixamento. Tendo aí a volta do Neymar, começando a render um pouco mais, é um cenário em que você começa a projetar o Santos já ali, quem sabe, saindo dessa briga lá de baixo da tabela. Não tão rápido, mas ontem o Santos mostrou um futebol convincente, né? Jogou bem contra o Palmeiras, fez um jogo muito competitivo, e é muito difícil você imaginar que esse Santos aí vai degringolar nessa reta final. Principalmente com a volta do Neymar, que traz um toque de qualidade, uma diferença, crescimento do Robinho Júnior. O Santos, para mim, não vai cair, não. Acho que
o Z4 vai ficar aí com o Sport, Fortaleza, Juventude, e o Vitória também vai pegar o Sport na próxima rodada. Deve ir a 38 pontos. Vai estar ali saindo novamente do Z4. Mas outra equipe vai depender muito, e todos do Z4 vão precisar torcer para um certo time, o nosso. O Ceará pode colocar o Internacional nessa briga. Se o Ceará vencer o Internacional na próxima quinta-feira, o Inter pode estar entrando para valer na briga contra o rebaixamento. Se o Ceará fizer um jogo convincente, como vem fazendo, muito competitivo, Castelão lotado, a gente vai chegar aos 45 pontos, certamente vai garantir uma vaga em uma competição internacional, e aí a briga fica para o Inter. O Inter também tem jogos bem desafiadores nessa reta final, mas pode entrar nessa briga já na próxima rodada, uma rodada muito perigosa para o clube gaúcho. Vamos ver como é que vai se desenrolar, né, essa reta final de Brasileiro, mas ao meu ver, a tendência aí de queda do Fortaleza e do Juventude, ela está se confirmando, tá? O Vitória tem 46%, ou seja, tem luta para a equipe baiana para o Vitória. Vitória pode escapar. Já o Sport, parêntese aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Sport Clube do Recife. Rebaixado. Rebaixado sem nem sequer lutar, sem nem sequer competir. O Sport não jogou a Série A 2025. O Sport foi massacrado na Série A 2025. Foi humilhado pelas circunstâncias, pela falta de gestão, pela falta de comando. E era notório, desde o ano passado, desde anos anteriores, a incapacidade do presidente do Sport. Eu acho que tiveram muita paciência, na verdade, com o Yuri Romão. Acho que tiveram paciência até demais. O Yuri Romão é um presidente fraquíssimo. É um cara incapaz, inepto para o cargo de presidente de um clube tão grande como é o Sport. Acho que demoraram a perceber. Né? Uma coisa que a gente não costuma nem bater muito, né? Porque não é na nossa praia, não é o nosso assunto. Mas são rivais, né, da regionalidade do futebol nordestino. E o Yuri Romão apequenou o Sport. Apequenou de uma maneira muito rápida. Uma equipe tão grande, centenária como é o Sport. Então, eu acho que as medidas para evitar pessoas como Yuri Romão precisam ser tomadas de maneira mais enérgicas, né? Mas, ao que tudo indica, ele vai sair no final do ano. Estava assistindo o podcast 45, em que o Fred Figueroa e o Celso Ishigami falaram também que, inclusive, preferiam que ele saísse segunda-feira. E eu concordo. Acho que uma pessoa como o Yuri Romão é danosa para o futuro de um clube de futebol. Ele tem que se colocar como algo que traz riscos à soberania, ao trabalho, ao clube, né? À instituição. Ele é uma pessoa que tem que ser evitada, né? Então, o Yuri Romão foi uma tragédia anunciada do esporte, um gestor inepto, completamente incapaz, fraquíssimo, de leituras muito ruins, sempre vivendo de imagem, de nomes. Futebol não é mais isso. A gente vem falando sobre isso desde da entrada, por exemplo, desse trabalho atual do Departamento de Futebol do Ceará. Futebol não é feito mais com nomes. Futebol não é feito mais só com a grana. A grana é consequência de um bom trabalho. O que entra de verba num clube é grana resultado de um projeto esportivo. É o projeto esportivo que norteia o futuro de um clube. É um propósito. Futebol hoje é propósito. É uma história que precisa ser contada. E ela precisa ter uma história para ser vivida também. Hoje o Ceará tem uma história a ser vivida, mas precisa dar os próximos passos. E os próximos do Ceará vão ser desafiadores, assim como são para o esporte. O esporte não tinha e não tem bases hoje montadas em sua gestão de um propósito. É um cara contratado do Figueirense, que é o gerente de futebol, que já foi substituído, que já tirou outro. O esporte não sabe para onde vai. Um barco à deriva coloca todos à deriva. A gente sempre fala sobre isso. Um clube que não sabe para onde vai, coloca todos nesse mesmo caminho. Então o esporte se perdeu nesse caminho e o rebaixamento ele vem como um sinal de alerta. Porque a Série B do esporte, ela não vai ser uma Série B comum, ao meu ver. Ela vai ser uma Série B com muitas obrigações e muitos desafios. De uma equipe que vai cair com 60 milhões de investimento e sem rumo, sem presidente. É um esporte que precisa renascer, né? Então, a gente zoa e vai continuar zoando o rebaixamento do esporte, mas tirando a brincadeira,
e o respeito que a gente tem aos torcedores do esporte e a todo mundo que torce para o esporte. Sucesso aí na caminhada, que o esporte possa se reerguer e voltar à Série A, porque a resenha com os torcedores do esporte é muito legal, é bacana demais, mas caíram, né? Então a gente vai zoar, mas torcendo para, quem sabe aí no futuro, o esporte possa voltar para a Série A, beleza? E também lembrando que o Fortaleza está indo aí nesse caminho e pode até cair, eu acho que, ao meu ver, vai cair. São as realidades dos times nordestinos na competição. Vamos ver como é que vai se dar essa sequência final de Brasileirão. Quem que vai cair? Em quem você vai apostar que vai fazer companhia ao esporte na Série B 2026? Eu acho que o Z4 está por ali. Fortaleza e Juventude já estão no rumo. Vai entrar mais uma equipe aí nessa briga. Vamos saber, nessa reta final de Brasileiro, quem poderá ser o próximo rebaixado junto com essas 3 equipes que eu aposto que já estão na Série B 2026, beleza? Ó, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve. A gente nem ouviu o Paulinho, porque eu já tinha visto o vídeo e eu já tinha entendido as projeções que ele fez, mas fica aí o registro do plantão do Paulinho, que trouxe as projeções de rebaixamento das equipes do Campeonato Brasileiro, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta quem vai cair, quem irá para a Série B 2026. Minha aposta está feita. Fortaleza, Juventude, o Sport já tinha ido e eu acho que pode entrar o Internacional nessa história aí, se o Ceará fizer sua parte na próxima quinta-feira. Cena dos próximos capítulos. Muito obrigado a todo mundo que colou nesse vídeo. Ótimo domingo a todos. Valeu, tamo juntos. E é isso. Bora, Vozão! E bora pro racha. Valeu!